ainda, né? Que eu acho que não vai dar. Mas a produção de flores e depois de fruto, que é a vargem do feijão, tá? Porque ele é uma leguminosa, aquela vargenzinha é o legume que a gente chama. E dentro do legume tem as sementes, né? Que é o que a gente consome, certo? Fabiola, mostra a tua. Nossa, a da Fabiola tá enorme. A da Fabiola já tem as raízes secundárias, tudo, ó. Só um pouquinho, né, prof? Hã? Só um pouquinho, né? Mais alguém fez? Eu sei que o João Pedro fez, mas o pai dele jogou fora. Não sabia o que era e botou fora. Mais alguém fez? A minha mãe queria fazer, mas aí depois ela esqueceu e não falou mais. E aí... Eu não pude fazer porque eu tava na casa das minhas avós. Mas, ô Helena, não é a tua mãe que tem que fazer, era tu que tinha que fazer. Então, mas Você não te interessou? Eu precisava de ajuda dela, aí ela disse que queria me ajudar, mas aí depois ela esqueceu e aí também. Mas dá tempo de fazer ainda, porque nós vamos estudar caule, aquilo ali vai ter caule, vai ter folha, vai ter tudo. Então, é bom que todos façam, tá? Para poder acompanhar a sua planta e acompanhar aqui. Quais que eram os materiais? Uma garrafa PET. Aqui, nessa aqui, a Fabíola, eu não sei o que a Fabíola usou. Tu usou cartolina, papel, o que tu usou? Eu usei, eu cortei 2 rolinhos de papel higiênico. A mesma coisa que eu botei. Acomodei dentro do copo e depois eu botei, como é? Aqui, ó. Eu coloquei esponja velha, tá? Eu preenchi o interior do copo com esponja velha. E aí, entre o papel e o vidro, eu coloquei o feijão. Depois eu umedeci bem a esponja. Eu só umedeci aquele dia, não molhei mais, tá? Eu só fico fazendo assim, ó, para a água correr pelo vidro, tá? Mas é a mesma água que eu botei aquele dia, não botei mais, tá? E aí eu peguei uma meia velha, preta, de preferência, e enfiei o copo dentro, assim, ó. Pronto. A minha, 2 dias depois, já tinha germinado. A da Fabiola, não sei, Fabiola, quanto tempo levou a tua para germinar? 2 dias também? Eu acho que sim. É rapidinho. Rapidinho germina, já dá para ver a raiz, as partezinhas da raiz. Depois a gente vai ver o caule crescer, as folhas, tudo direitinho, tá? Então, gente, a gente tem que terminar. Nós não terminamos raiz aquele dia, ou terminamos, tá? Então, hoje a gente vai ver o caule. Caule e suas partes. Mas aí, antes de começar isso, eu quero ver com vocês uma possibilidade, tá? Que é a seguinte: a gente vai ter caule, depois do caule vai ter folha, depois das folhas a gente vai ter. Aí tem o ciclo reprodutivo, mas eu já trabalhei isso com vocês, a reprodução das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas. Aí eu só vou trabalhar a reprodução das angiospermas, que eu não trabalhei ainda, tá? Mas quando eu dei briófita, pteridófita e tal, eu já falei da reprodução delas para vocês, tá? E aí a gente vai falar de fruto, semente, flor, fruto e semente. Só que é o seguinte, para não ficar muito maçante, eu pensei em a gente fazer uma espécie de álbum de cada coisa. Então, assim, fazer um álbum em PowerPoint de tipos de caule. Então, uma equipe ficaria encarregada de fazer álbum, que eu digo, não é álbum de passar, obviamente, né? É um álbum, nós vamos fazer em PowerPoint, tá?
só mostrando os tipos de caule que existe, depois os tipos de folha, o outro faz os tipos de semente, outro faz tipos de fruto e outro faz tipos de flores. Então, eu falo do básico aqui de cada um, né? E depois cada equipe apresenta um tema, tá? Só que eu queria ver se a gente já começava amanhã isso, em aula mesmo, certo? Vocês, eu vou dizer quem vai fazer, tá? Dessa vez não, porque vocês, como vocês vão fazer em aula, eu acho que dá, não dá para fazer em aula? Isso. Dá. Vocês vão catando as imagens e vão se comunicando, né? E montando, cada equipe montando o seu PowerPoint. Tem condições de fazer isso, gente? Ou não? Depende do tamanho do grupo, vai ser em quantas pessoas? Não, tem que ser pequeno, porque olha aqui, ó. Quer ver? Tem um que vai fazer os tipos de raiz. Raiz é um grupo. Caule é outro. Raiz, caule. Folha é outro. Semente é outro. Fruto é outro. E flor é outro. Tá? Então, claro que tem uns que é bem pouca coisa, assim. Por exemplo, semente, né? É mais mostrar, porque tem semente que é alada, que tem aquelas, parece assim, umas asinhas para dispersar melhor. Tem semente que tem espinho, tem semente de vários tipos, tá? Mas não é muita coisa, como, por exemplo, raiz tem mais, caule tem mais, exemplos, né? A gente vai fazer um álbum mais com os tipos mesmo, mais álbum de imagem, certo? Pouca coisa escrita, só raiz tuberosa, raiz fasciculada, raiz isso, raiz aquilo, caule, entenderam? É mais imagens, tá? Seriam 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipes. Vocês são quantos? Saiu um aqui. 6. Teria que ser grupo grande, não vai dar. Porque os grupos vão ficar muito grandes. Vocês são 24 ou 22? 24, né? 24. Deixa eu pensar aqui. Como é que dá para fazer isso? Grupo de 4 vocês acham muito grande? Não. Não? Não, Então, vamos fazer grupos de 4, que daí dá certo. Tá? Então, vamos ver. Kian, um grupo de 4. Forma um grupo aí. Vão trabalhar aqui durante a aula. Vão trabalhando, vão me mostrando o que estão fazendo. Tá? Começando amanhã. Quer dizer, começando hoje já, se der tempo. Vamos lá. Kian, um grupo. Yuri, Henrique. Kian, Henrique.
Yuri, Henrique e... Não sei. Kian e Henrique. Depois a gente vê quem mais. Yuri, eu falei também. Yuri? Kian, Henrique, Yuri e mais alguém. Tá, e mais alguém? Quem quer entrar na equipe deles? Eu, Maquin. Maquin, pronto. Kian, Henrique, Yuri, Maquin. Tá? Vocês vão fazer um álbum com os tipos de raiz, certo? Só tipo. Tá? Deixa eu ver. Fabiola. Não sei. Quem não sabe vai ficar depois com os outros, tá? Sofia. Ainda não sei. Hã? Ainda não sei. Ainda não sabe. Gente, vocês estudam a vida inteira junto e não sabem. Andrei. Tem um grupo, Andrei? Bernardo. Peraí, prof, eu tô vendo aqui com o Noah. Tá, prof, Bruno. enquanto isso, Oi, Daniel, fala. eu, o Eduardo e o Pedro Santana. Pedro Santana e tem que ter mais alguém. Depois a gente vai ver quem a gente vai botar. Tá. Bernardo não sabe ainda, Bernardo? Eu vou com o Noah e mais alguém, daí a gente vai ver. Aí eu vou botar, tá? Porque como vai ser na sala de aula que vocês vão estar trabalhando, não tem problema nenhum de, tá? Ô, Só tô prof, dando a chance aqui. Evelyn, Sou eu, Ana Clara e Helena, e daí tem uma vaga, quem quiser entrar. e quem mais quer entrar na equipe delas? Evelyn, Ana Clara, Helena. a gente não morde. Nosso único problema é que a Ana Clara. O único problema é que elas querem botar uma cor só no trabalho. Esse é o único problema do nosso grupo. Mentira, Tá, pode ser então eu qualquer vou cor, fazer as não. equipes. Ó, o Kian, o Henrique, o Yuri e o Maquin, vamos trabalhar raízes, tá? Kian, Henrique, Yuri e Maquin, tá? Fabiola, Grazi, Sofia, e Isabela, Florencio, vão fazer. Deixa eu ver, raiz. Caule. Helena. Evelyn. Ana Clara. E catar uma pessoa aqui para botar. Junto com vocês. Pedro Bom. Pode ser?
Tá. Vocês vão fazer, deixa eu ver aqui, raiz, caule, semente. Bernardo, Noah, Arthur, quem mais aqui? E João Gabriel. Vão fazer folhas. Ô, prof, no nosso pode botar o Noé. Posso botar quem? O Noé. Não. O Noé. O de vocês é quem? É Daniel, Eduardo e Pedro Santana. Daniel, Eduardo, Pedro Santana e Noah. Tá. Então, aqui no lugar do Noah, entra o Andrei. Tá? E vocês vão fazer, deixa eu ver, raiz, caule, folhas, frutos, vocês vão fazer. Tá? Quem ficou que não tá em lugar nenhum ainda? Dos que A estão Júlia aqui. Rosa, mas ela não tá na aula. É a Júlia Rosa. Júlia Rosa. Quem mais faltou? João Pedro Calone. Meu Deus. Quem que... Ué, gente, mas não deu certo isso aqui. Ah, Isabela Medeiros. Falta uma pessoa. Davi. Esses aqui vão fazer das flores. Tá? Então, só reprisando aqui, ó. Kian, Henrique, Yuri e Maquin, raiz. Álbum das raízes. Tipos de raiz. Fabiola, Grazi, Sofia, Isabela Florencio, tipos de caule. Helena, Evelyn, Ana Clara e Pedro Blom, tipos de sementes. Bernardo, Andrei, Arthur e João Gabriel, folhas. Daniel, Eduardo, Pedro Santana e Noam, frutos. Júlia Rosa, João Pedro Calone, Isabela Medeiros e Davi, flores. Seguinte, como... É pra quando, prof? É pra quando esse trabalho? Não, assim, ó. A gente vai trabalhar amanhã em aula com esses álbuns, tá? Eu falo rapidinho sobre folha, caule, cada coisa, né? E vocês vão fazendo, certo? Vão fazendo o álbum na aula. Aí, semana que vem, certo? Que é dia... Que dia que é? 10, eu acho. Dia 10. Tem quarta-feira, amanhã a aula inteirinha para fazer isso, tá? E hoje eu só vou falar de caule rapidinho, também tem o resto da aula para fazer. E eu queria que vocês entregassem até o dia 7, até sábado, é possível? Ou não? Acho que sim.
Hein, gente? Todo mundo consegue fazer até sábado ou não? Sim. Sejam sinceros, que não adianta nada eu propor uma atividade que depois vocês... Ai, não deu para fazer, tá? Eu posso também explicar tudo em PowerPoint e vocês não fazem daí, tá? O que é que vocês preferem? Ô, prof, tem uma pergunta. Oi. Como que eu vou me comunicar com os meus colegas que estão fazendo trabalho comigo, tipo, pra fazer? Se a gente vai fazer durante a aula. Pelo chat, não dá? Ô, prof, Tá, não entendi. Oi. Mas, a pergunta que eu fiz uma proposta de trabalho para vocês, que tem que ser entregue até o dia 7, tá? Agora, essa proposta de trabalho, vocês têm que pensar bem direitinho se vocês vão conseguir fazer. Vocês vão ter a aula de amanhã inteira para fazer, e depois vocês vão ter que fazer, né, e entregar até o dia 7, tá? ô, prof, Então, vocês têm que pensar assim, se vão conseguir mesmo, porque se não conseguir, eu falo cada coisa dessa, uso o PowerPoint, explico para vocês e pronto, tá? Daí depois a gente faz exercício. O que vocês me dizem? Querem fazer ou preferem que eu explique em PowerPoint? Acho mais legal fazer. Acha mais legal que eu explique? Tá. Não, fazer Eu o prefiro trabalho, a gente. Fazer o trabalho. Tá. ô, prof, Oi. eu não tinha escutado com quem eu vou fazer. Bernardo, Andrei, Arthur e João Gabriel. Ok, obrigado. Então, todo mundo concorda em fazer? Para Sim. entregar até o dia 7? Então, tá. De qualquer forma, né? Eu já expliquei raiz, eu vou explicar caule rapidinho aqui para vocês, tá? O que é importante de caule, certo? Então, aqui, gente, ó. E vocês podem ler também, né? Porque tem para cada coisa aqui, para cada parte dessa que vocês vão fazer o álbum, tem uma explicação rápida do que é, tá? Então, na página 116, vocês vão ter os caules e suas partes, tá? Então, a gente tem, no caule, a gente tem uma gema apical. Se vocês olharem, pegarem, por exemplo, qualquer matinho na rua, qualquer lugar, vocês vão ver que tem a gema apical, que é essa pontinha, parece assim um brotinho na ponta. Muita gente já deve ter visto isso e não sabia nem o que era, tá? Mas essa é a gema apical, tá? O que é a gema apical? Ela também conhecida como meristema apical, certo? E o que a gente viu que era meristema lá quando a gente estava estudando tecido vegetal? É um tecido onde as células se multiplicam bastante, que faz o vegetal crescer, lembram disso? Tá? Então, esse meristema, esse conjunto desse tecido de células, né? Elas são células indiferenciadas, tá? Ou seja, quando eu falo em célula indiferenciada, é como se eu estivesse falando em células... Ai, agora me faltou a palavra. Tronco, tá? Também são células indiferenciadas. Então, significa o quê? Que essas células, elas podem dar origem a vários tipos de tecido vegetal, certo? Então, a multiplicação dessas células é que vai promover o crescimento do vegetal em comprimento. Daqui a pouco, aqui nessa experiência, vai sair 2 folhinhas, o caule, né? E 2 folhinhas, certo? Eu vou observar aqui, ó, que a raiz sempre cresce para baixo. E o caule, que já está se formando aqui, ó, aqui eu já tenho um caulezinho, ó, tá? Ele cresce para cima, certo? Sempre, tá? Então, o que acontece? Essa gema apical, ela tem uma porção de células, essas células vão se multiplicar e vão fazer com que o vegetal cresça no sentido do comprimento. Aí a gente tem também as gemas laterais. Muitas vezes, assim, na inserção da folhinha no caule, a gente observa uma espécie de brotinho. Aquilo ali é a gema lateral,
tá? E a gema lateral também tem um conjunto de células que é indiferenciada, né? Que se multiplicam bastante para fazer com que os galhos cresçam. Então, é o crescimento lateral, tá? E tem o nó. O nó é a região do caule onde surgem as folhas. Então, aquela regiãozinha onde surgem as folhas sempre tem um nó, tá? E a região entre dois nós consecutivos, a gente chama de entrenó, certo? O que é importante saber do caule também? É importante saber que ele tem xilema, que a gente já viu antes, e tem floema, certo? O xilema é uma estrutura composta por tipo uns tubinhos assim, certo? Bem fininhos. E esses tubinhos bem fininhos conferem uma propriedade que para o vegetal, né, que é a capilaridade, né? É conseguir com que a água suba por esses caninhos, tá? Que formam o xilema, tá? Então, a água com sais minerais sobem por esse caninho. Aí eu falei que sempre com aquela diferença de pressão, né? À medida que a planta transpira, ela perde água e daí a pressão faz a água subir de novo, certo? Então, isso é a função do xilema, é fazer com que a água e os sais minerais subam, né? Para todas as partes da planta, até chegar nas folhas para fazer a fotossíntese, né? E o floema é um conjunto de estruturas, o floema é uma estrutura no caule que tem células especializadas na condução da seiva elaborada, ou seja, depois que a água subiu, que foi para as folhas, que aconteceu a fotossíntese, que a luz solar, né, acionou a clorofila, e a clorofila fez com que a reação acontecesse entre essa água e o gás carbônico que a planta inalou, né, vamos dizer assim, né, se forma daí a glicose, que é o alimento da planta, e essa glicose vai ser transportada daí pelo floema, certo? Depois disso, vem os tipos de caule, que daí vocês vão fazer o álbum, certo? Todo mundo entendeu até aqui, gente? Sim. Tá? Esse é o caule, tá? Aí, a gente vem para as folhas, certo? As folhas, elas têm várias partes também, assim como o caule, certo? Então, eu tenho o limbo, que é a parte achatada da folha. Quando eu pego uma folha e estico no papel, aquela parte plana que fica da folha ali, né, aquela parte chata da folha, é o limbo, é o que eu chamo de limbo. É onde estão localizados os estômatos, que estão aquelas célulazinhas, né, que fazem que se abrem e se fecham, se abrem durante o dia, principalmente durante o dia, para a captação do gás carbônico, para fazer a fotossíntese, e para a saída do oxigênio. Então, é através dessas células que acontece a troca de gases na planta, tá? As folhas, elas podem ser simples ou compostas, tá? Então, quando a folha tem um limbo único, né? Eu pego uma folha, por exemplo, uma folha de abacateiro, uma folha de laranjeira, uma folha de goiabeira, tá? São folhas simples, porque cada folha é uma. Eu tenho um limbo só, né? Mas eu tenho também folhas compostas, como, por exemplo, a folha do flamboyant, né? Eu arranco assim do caule e a folha tem uma porção de folíolos. Vocês podem olhar aqui na página 120, ó, a folha composta, certo? A folha inteira tá ali, ó, tá lá grudada no caule, dá para ver a folha inteira ali. E ela é cheia de folíolozinhos. Então, essa é a folha composta, tá? E aí as folhas, elas apresentam limbo, o pecíolo, que é o que fixa a folha no caule, né? E eu tenho também a bainha, tem muita folha que tem bainha, que é aquela, tipo uma capinha, assim, que
gruda no caule, assim, ó, né? Certo? Também é outra parte da folha. E tem também as nervuras. E aí, as nervuras, a gente até já fez um trabalhinho sobre elas, né? Tem nervura única, tem nervura que são paralelas, tem nervuras que são, como é que se diz? Ramificadas, né? Tem uma nervura principal e as nervuras secundárias, tá? Aí, gente, nas folhas, a gente tem umas coisas bem interessantes, que se eu conseguir mostrar, trazer para mostrar para vocês amanhã, eu vou mostrar. A gente tem as brácteas, que são folhas coloridas e vistosas, que atraem polinizadores, né? A gente tem os cactos, que possuem folhas modificadas, então, os espinhos dos cactos, né? São folhas, não parece folha, mas é uma folha, e eles são assim para não perder muita água, né? E a gente tem também algumas plantas que, onde os solos são pobres em minerais, que são denominadas plantas carnívoras. Essas plantas, as folhas são adaptadas para captura de insetos. Então, todas essas são folhas modificadas, tá? As brácteas, os espinhos, e as folhas de plantas carnívoras, certo? É na folha que acontece a fotossíntese, né? Onde a seiva bruta, que é a água e os sais minerais, né? Vão se juntar com gás carbônico que vem do ar, vão formar glicose, que é o alimento da planta. E tudo isso acontece porque na planta, na folha, principalmente nas folhas, os caules também tem, mas principalmente nas folhas, existe a clorofila, né? Que é um pigmento verde, formado lá nos cloroplastos, e é ele que dá vamos dizer assim, ó, dá o sinal verde para a reação da fotossíntese acontecer, né? Ele não aparece no produto da fotossíntese, mas é ele que dá o sinal, é tipo o juiz lá que apita para começar o jogo, né? A clorofila faz isso, ela é um catalisador. Então, ela acelera a reação química, mas ela não aparece depois nos produtos da reação. O que vai aparecer, eu tenho como reagente da fotossíntese, eu tenho gás carbônico e água, né? E aí, como catalisador, como quem vai acelerar essa reação, eu tenho a clorofila, né? E essa reação só acontece na presença de luz, certo? Então, essas coisas todas fazem com que aconteça a fotossíntese, né? E a planta produza o seu alimento. Mas a planta também respira, certo? E para respirar, ela tem nas suas células organelas, que são as mitocôndrias, certo? E aí, é lá que vai acontecer a respiração da planta, né? Então, a planta, além de produzir oxigênio na fotossíntese, ela também consome oxigênio, né? Para queimar lá nas suas células a glicose que ela produziu na fotossíntese, né? E liberar energia, certo? Para poder crescer, para tudo isso, certo, gente? Até aqui, alguma dúvida? Não. Do que eu expliquei? Então, eu sugiro que vocês leiam agora, né, essa semana, leiam as páginas sobre o caule, na página 116. Não precisa ler os tipos de caule, se quiser ler, pode ler, mas vai ter... É bom que leia, todo mundo deveria ler, tá? Que depois as equipes vão apresentar o trabalho, vocês vão me mandar, mas vocês vão apresentar, tá? Vocês me mandam o PowerPoint, depois eu boto aqui para vocês apresentarem, tá? E sobre as folhas também, certo? Amanhã eu vou tentar trazer folha para mostrar para vocês. Fotossíntese e respiração, a gente já falou bastante disso, mas é bom dar uma lida para ficar... mas para gravar melhor, tá? E vamos falar um pouquinho de transpiração amanhã também, da planta. Certo, pessoal? Então, por hoje era isso, tá bom? Até amanhã. Até, prof. Tchau. Até, tchau.